Porque nós pagamos por essas garantias. Quem está tendo o benefício dessas garantias? Ana, você estava escutando aqui um pouquinho da história da Bárbara? Eu acho que é um sentimento que todas nós temos. Essa questão da justiça injusta. O que você traz para nos agregar nesse sentido? Olha, na verdade, cada história que a gente ouve, elas nos chocam cada vez mais. E uma coisa que eu tenho comigo, bem forte assim, e inclusive tive a oportunidade de conversar com o Daniel e dizer o seguinte: cada dor é uma dor. Eu não comparo a minha dor com a dela, ela não tem como comparar a dor dela com a dor que o Leniel sente, porque eu acho que os sentimentos, eles são incomparáveis. A dor, ela é gigantesca, ela é enorme, a gente não tem como evitar. São seres que nós geramos, que nós criamos, assim, a gente quis por tanto tempo e a gente só pensa em zelar por eles, em proteger, e assim... como eu já falei muitas vezes, a gente entrega para quem os deveria fazer também. Independente de, num caso, ser um padrasto, uma madrasta ou algo do tipo, é uma vida, é um ser, é um ser humano que só exige de você o amor. E quem deveria fazer, não os fez. E uma vez que ele não os fez, será que todos nós podemos, ao menos, evitar que outros casos como esse venham? Bom, eu ainda tenho vivido o luto do meu filho, né? Ainda recente, estava nas investigações, acompanhando a polícia, acompanhando meus advogados para que fosse esclarecido da maneira mais rápida e da melhor maneira possível. Mas eu conheci a Ana nesse decorrer e, assim, eu tenho acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mas eu falo para eles que não tem... falar com a Ana é muito melhor do que falar com qualquer psicólogo, porque ela viveu, ouvia a Bárbara e que vivemos coisas terríveis, né? E hoje elas podem me falar o que é exemplo delas de vida, do que vem após, né? Isso vem a nos motivar a ir além, né? O Henri era tudo para mim e eu sei que o meu filho me representa. Sei que meu filho, ele está no céu, assim como está a Isabela, como está os filhinhos da Bárbara. E assim, o que a gente precisa é, como sociedade, entender de que isso acontece e o meu caso está aí, né? Não é porque é recente, porque outros casos aconteceram, a da Isabela, a da própria Bárbara e hoje tem a mais recente, o próprio menino Gael. E acontece todos os dias. Me assombra muito, são dados da Unicef, são 32 crianças assassinadas por dia no Brasil. E são dados que aumentaram muito com a pandemia e ninguém está falando. Então, a vida do meu filho, a vida e morte do meu filho, o que aconteceu comigo, né, o que eu tenho passado, que seja exemplo para as outras famílias, para os outros pais, para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora, e de que, de alguma maneira, a gente possa tentar, com pequenas causas talvez, com pequenas ações, mas que se transformam em grandes lá no futuro. Se cada uma der um pontinho, a gente Sim. se une para fazer o grande, Existe né? todo um sistema que a gente precisa mudar, né? Se a gente for falar, no meu caso, eu separei não tem um ano, meu primeiro advogado me aconselhou o processo de separação, foi falando que a mãe era a guarda e o pai é o provedor, isso ainda está no nosso sistema falando Sim. sobre isso. Vem entendeu? daquele sistema arcaico de ser um patriarca, na onde a mãe protege a criança, Sim. que o filho é da mãe, e nem sempre é esse o fator. Sim, sim. Nem sempre o que deveria ser, nem sempre o pai é o protetor, né, Ana? E nem sempre a mãe é quem cuida. Falar com a Ana e ver o exemplo dela, um caso emblemático, um caso icônico no Brasil. Se fala 13 anos atrás o que aconteceu, todo sensibilizou o Brasil inteiro e a gente está falando hoje aí de que os dois já saíram, já estão soltos.
Então, assim, se a gente falar de pena, né, de aumento de pena ou pena máxima, a gente está falando de, poxa, de seres indefesos, de crianças que não puderam se defender. Ana, e a questão de que as pessoas as quais foram responsáveis pelo fim da vidinha da Isa agora estão soltas. O que há de ser feito por isso? Olha, quando a gente descobre realmente que esse benefício, a gente ri, mas é de nervoso, assim, esse benefício da liberdade, de que eu posso estar daqui a pouco no mesmo lugar que eles, convivendo com o direito de ir e vir. Só que eu, Ana Carolina, não fiz nada. Agora, quem comete crime como esse, como todos os outros que estão aí, que são divulgados ou não, como o Leniel falou, todos os dias acontecem. E todos os dias as pessoas estão soltas. Então, assim, saber esse sentimento de que eles já estão com esse benefício, por mais que tenha que sair, tenha que voltar, que direito é esse? Como pode acontecer uma coisa dessa? Mas quem se levanta para evitar? Como o Dr. Christian trouxe no começo, que pode ser evitado. Não estamos tratando de patologias, estamos tratando de mera crueldade, de mera maldade. E a maldade só se combate com o amor. Não há outra forma. E o amor de quem? De todos esses que nos ouvem, todos esses que têm visto a história do menino Henry narrada milhares de vezes por todos os cantos, a história da Bárbara, a história de todas essas crianças. E a maneira que eles podem transmitir esse amor é se incomodar com a sua dor. E a partir do momento que eu sinto a sua dor, eu farei o meu máximo para aliviá-la, porque eu estou sentindo o quão cruel, o quão dura ela é. Desculpa te interromper, Jé, só para completar uma coisa que eu e o Leniel, a gente já falou bastante também. O que a gente quer, a gente não quer vingança. Não. A gente não quer vingança para ninguém. A gente só quer uma justiça justa. Sim. Somente isso. A gente sabe do que a gente coloca no nosso coração. Eu sei de que eu peço a Deus todos os dias, do que eu, no decorrer do caso, a gente não quero vingança. Não me importa se o Jairo vai pegar 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas que seja justo. Porque ali nós revelamos um psicopata, um assassino cruel que tem prazer em machucar a criança. Ele já tinha feito outros casos contra crianças e foi revelado durante o caso. Sim. Um torturador, né, e algo que a gente reprime a nível internacional, crimes de tortura, um torturador de crianças. Mas o que a gente sabe, que a justiça que existe hoje no Brasil, talvez fique daqui a 5 anos e esteja aí convivendo entre a gente. 10 anos, 15 anos. Isso é justo? É justo que uma pessoa que é torturador, tortura crianças, tem prazer em torturar crianças, um cara que agride mulheres, tem prazer em agredir as mulheres, ele não tem nenhum pudor para fazer isso. Creme diversos outros crimes até que vão ser provados aí durante o caso. Esse tipo de gente pode estar do lado da gente, convivendo perto do filho da Bárbara, do filho da Ana? Não. Não, de forma alguma. E eu acho que isso traz um pouquinho do que a gente estava falando sobre a individualização. Sim. Não há essa individualização. Nós apelamos às cláusulas pétreas que nos favorecem no momento. É aonde nós estamos indo. Para que você leve uma petição para a Corte Interamericana, por mais que muitos imaginam ser algo complexo, algo muito difícil, é algo que qualquer cidadão pode fazer. É a partir do momento que o Estado, por obrigação, não cumpre o mínimo de requisito para aquela proteção de um ato que ele acordou, é um acordo entre a Comissão Internacional e ele, eles fizeram um acordo. Aquilo deve ser cumprido, não é que pode ser cumprido. E o primordial disso é o direito à vida.
sem nem entrar em direitos humanos, sem nem entrar em atos torturosos. E com tudo que no seu caso a gente tem comprovadamente que veio de um histórico do doutor Jairinho a chegar nessa fatalidade horrível, a gente também tem que reconhecer, tivemos ex-namoradas, tivemos parentes, tivemos de diferentes formas e absolutamente ninguém se propôs a levantar essa causa, a vestir a camisa, a levar isso adiante para que o seu filho não morresse. Por quê? É um sistema que altamente pensa que a impunidade prevalece, porque uma pessoa para fazer isso com uma criança, para fazer com outro ser, é porque ela sabe que vai se sentir impune. Sim. O Jairo pensou que nada ia acontecer, a Monique também, minha ex-mulher, pensou que nada ia acontecer. Eles caçoaram de todo mundo. Tiraram selfie na delegacia. Tiraram selfie na delegacia. E fazer unha e cabelo na perda de um filho? Ligaram para todo mundo para tentar articular um sistema, mover um sistema que provavelmente existe, né? Um mecanismo. Por quê? Porque pensaram que a impunidade iria prevalecer. Só que não contava que ia ter um pai, né, do outro lado. Contaram com os contatos que tinham, Sim. com a força supostamente política, com a influência que cada um tinha. Sim. E a gente só vai quebrar esse estigma quando a gente quebra o silêncio. Sim. Não é aceitável, não é tolerável e muito menos compreensível. É um pedido de socorro, é um pedido emergencial, porque a cada dia a gente vê essa história se repetindo. Os direitos humanos existem só para quem comete crime? Quer dizer, os nossos filhos morreram, as pessoas morreram e acabou?